Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem fala é Rafael e estou passando aqui hoje para explicar o raciocínio por trás de um trade que eu fiz hoje que eu acertei basicamente a mínima antes da abertura de 9h30 do horário de Nova York. Eu vou explicar o processo de raciocínio lógico que eu tive por trás desse trade e o que eu faço basicamente quase todos os dias, né? Eu vou entrar nas time frames maiores e vou explicando para vocês. Aqui tivemos aquele grande dump, que foi das tarifas. Absorvemos essa região de agosto de 2024. O índice não fechou aqui embaixo, ou seja, quando ele faz esse sweep, ele basicamente vai puxar o outro lado, né? Ele falhou em fechar abaixo daquela região de preço. Semanal, invertemos esse gap, tá? O gap de 3 de março de 2025. Ou seja, isso daqui é altamente bullish, né? Porém, estamos aqui no nível de 75%, é uma região que eu não gosto de, de ser long aqui. Aqui eu sou mais bearish, tá? No terceiro quarto do range. Por quê? Porque basicamente é uma região que o preço está muito descontado para você poder fazer operações de venda. Vamos para o diário. Aqui é aquele gap que inverteu. Fizemos esse sweep aqui. Aqui teve um dia que foi uma das maiores volatilidades da história da Nasdaq, que subiu mais de 10% no intradiário. E aqui eu vou explicar para vocês qual foi meu raciocínio e o que aconteceu, tá? Eu vou para um time frame menor agora, vou para 1 hora. Aqui, basicamente, nós estamos renovando máximas, tá? Essa estrutura foi quebrada numa hora e logo depois no candle de 9 horas da manhã, candle de 1 hora, a gente conseguiu retomar essa estrutura. Ou seja, isso daqui é uma estrutura que tem muita liquidez de compra, né? Aqui teve muita compra e a gente conseguiu retomar esse preço. Esse preço aqui de 2 horas foi o que quebrou essa estrutura aqui, a 15 de maio, 5 da manhã. Então, essa abertura aqui tem muita volatilidade, né? Tem muitas ordens ali. Ela foi mitigada muito rapidamente, com candle de 9 horas, e sobrou ordens aqui. Como aqui a gente está numa estrutura de alta, com essa marcação aqui, e esse candle foi de manipulação, eu gosto geralmente de passar esses desvio padrões que a gente chama, que não é um desvio padrão, né? Isso é mais uma extensão de range. E aqui são essas coordenadas que eu uso. E aqui eu vi que foi no -4, que geralmente é quando ele finaliza esse movimento e toma o outro lado. -2,5 também tem muita reversão, -2, -1,5, como vocês podem ver. Enfim, tem vários usos que eu vou explicar mais pra frente. Viemos aqui para os 15 minutos. A gente vê que aqui tem uma inversão de Fair Value Gap, que é muito forte. Um candle muito forte, é um padrão muito forte, né? Que o preço foi rebalanceado. E às 6h15 a gente visitou e rapidamente a gente inverteu outro Fair Value Gap. Esse daqui. A gente falhou em fechar acima desse daqui. Eu gosto de fechamentos, tá, pessoal? Eu não gosto muito de wicks. Eu gosto quando o candle fecha, quando ele tem esse fechamento aqui, acima dessas regiões, que indica força, né? E aqui, 5 minutos, também não tivemos o fechamento. O que que eu penso aqui? Esse índice, esse price action, ele tá altista, ele tá querendo preços maiores. Como ele não conseguiu fechar acima ali em time frames maiores, o que que ele geralmente vai fazer? Ele vai voltar para a origem, para recolher ordens, mitigar mais ordens e aí sim continuar a subir. Esse é o time frame de 5 minutos, às 9h25. E esse é o time frame de 1 minuto, que eu geralmente opero no dia, tá? E aqui foi a minha operação. Essa daqui é a origem. E esse daqui é o que eu gosto de usar. Esse break é ser respeitado, tá? E esse daqui foi a S&D que foi responsável pela quebra de estrutura no 1 minuto.
E a gente visitou, a gente fez esse padrão de candle que a gente sweepou o candle de 9,24, fechamos acima dele e deixamos esse fair value gap. Aqui é um indicativo muito forte de que o preço quer preços maiores, tá? A gente tá deixando essas wicks aqui para baixo e tá fechando muito acima, tá? A gente abre, recolhe, fecha acima. Isso daqui é um indicativo de que o preço vai subir. Eu entrei mais ou menos, não me lembro agora, 21.280 por ali. E eu fiz um trade bem rápido porque eu não gosto de operar abertura, mas essa oportunidade estava muito bonita, tá? É um trade de livro que a gente chama. E rapidamente foi no meu target. Foi no meu target não, na verdade eu tive meu trailing stop. Meu trailing stop foi aqui. Eu consegui 38 pontos, mais ou menos, com um microcontrato, a menor posição possível. Porque não vale a pena você ter um ótimo trade muito bonito e você não ter o gerenciamento de risco necessário para aquele trade, né? Eu gosto de operar sempre depois das 10 da manhã, que é quando você já teve o Opening Range Breakout, você abriu o candle de 10 horas e saiu a manipulação da Nasdaq, saiu toda aquela loucura de abertura. Meu trailing stop bateu aqui, eu poderia ter posto aqui, né? Porque se esse índice fosse realmente continuar subindo, isso daqui tem que ser respeitado, tá? Esse breakaway aqui dessa estrutura aqui. Eu puxei aqui para baixo porque foi mais um scalp rápido, 38 pontos. E se eu botasse aqui, eu acabaria destruindo meu risco-recompensa. Porque meu risco-recompensa, ele ficaria, se o meu trailing stop tivesse aqui, eu teria assumido um risco de mais ou menos 20 e poucos pontos para sair com 9. Por mais que eu saia no lucro, isso no longo prazo eu teria que ter um win rate muito alto. Não que eu não tenha, mas eu teria que ter um win rate muito alto para manter isso. Então é sempre bom você manter sempre a lógica de 1 para 1, né? 1 para 1, você consegue sempre mitigar o seu risco. 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, isso para quem não opera no dia a dia é muito bonito. Você falar e tal. Mas é muito difícil você definir targets com risco-recompensa em números puros, né? E aí a gente continuou subindo, continuamos subindo. E essa entrada aqui me deu mais ou menos 200 pontos, tá? Depois eu vou explicar para vocês em outro vídeo o porquê isso daqui. Eu consegui ver essa queda com um indicador que eu tenho de manipulação e distribuição. Teve uma SMT com o SP500, mas eu não entrei. Não é o horário que eu gosto de operar. Tava durante o horário de lunch. E aqui tem muita armadilha, muita trap. Isso daqui rendeu 400 pontos para mais, né? Enfim, é isso. A execução tá aí na tela. E um abraço aí, até o próximo vídeo. E deixe suas críticas, seus comentários. Esse é o meu primeiro vídeo. E eu quero trazer um pouco mais desse conteúdo de operações futuras de pessoas normais, que não são institucionais, pessoas que conseguem ver o preço de dentro do conforto da sua casa ou no trabalho e conseguem fazer scalps pequenos e conseguir ir se virando no mercado, né? Um mercado altamente volátil, altamente alavancado, porém que oferece muitas oportunidades para quem tem paciência e quem está disposto a aprender, tá? Um abraço aí a todo mundo. Tchau, tchau.